Estamos de volta com o Assunto de Estado, ao vivo pela TV e pela Rádio Senado. Hoje recebemos em nossos estúdios os 3 senadores da bancada do Distrito Federal para discutir os problemas da ocupação urbana. E você que está nos acompanhando, ouvindo pela Rádio Senado, acompanhando pela TV ou pela internet também pode participar. Envie sua pergunta ou comentário pelo telefone 0800 61 2211, pelo site senado.gov.br/alô Senado ou ainda pelo Twitter @TV Senado. E nós ouvimos um especialista, um dos maiores especialistas que nós temos na questão de ocupação urbana. E ele se dedicou, além da ocupação urbana, de uma forma geral, à ocupação urbana aqui do DF. Vamos ver a questão que ele apresenta para os senadores. A questão básica urbana do Distrito Federal é a complexidade e o crescimento desmesurado da metrópole. Hoje se tem, com os núcleos externos ao plano piloto, que são as antigas cidades satélites, e o anel externo, chamado vulgarmente e pejorativamente de entorno, compondo uma metrópole que se agiganta, cresce desmesuradamente, como já referi. Então, basicamente, se pergunta qual é a iniciativa entre Goiás e Distrito Federal para compor uma real metrópole que possa diversificar as atividades que funcionalmente deveriam estar não dentro da metrópole, não dentro da capital, mas no anel externo para que a cidade possa crescer de uma maneira mais ordenada. Esse é o problema básico. Teria como a Constituição mudar para que 2 estados configurem uma metrópole, no caso Goiás e Distrito Federal? Bom, acrescentando um pouco aí a pergunta do professor Aldo Paviani, o telespectador Marcelo Coelho, aqui de Brasília, ele pergunta especificamente ao senador Rodrigo Hollenberg, mas eu vou estender a pergunta aos 3, junto com a pergunta do senador Aldo Paviani, como vê a integração do DF com o entorno. Ele, além disso, pergunta também por que essa interação é tão importante para a qualidade de vida das 2 regiões. Então, vamos começar com o senador Rodrigo. Bom, Marcelo, quero também cumprimentar o professor Aldo Paviani, que é uma grande figura aqui da nossa cidade. Ele coloca um tema crucial. Nós não podemos mais hoje, em qualquer aspecto, falar do Distrito Federal apenas como quadrilátero. O Distrito Federal é o Distrito Federal e toda a região geoeconômica ou a região integrada do desenvolvimento do entorno. Todo o planejamento da cidade necessariamente tem que ser feito junto. Primeiro, é um absurdo que ao longo dos anos o Distrito Federal e Goiás tenham disputado uma guerra fiscal. Quando, na verdade, nós temos que buscar levar o desenvolvimento econômico, portanto, alguns empreendimentos industriais para toda essa região do entorno do Distrito Federal. Vejam bem, Goiás é um dos maiores estados na produção agrícola e na produção pecuária. No entanto, nós não beneficiamos esses produtos nessa região. Poderíamos estar fazendo isso, gerando empregos e gerando qualidade de vida nessa região. Neste momento está sendo discutido um projeto pela SUDECO fundamental para a cidade, que é a implementação do trem de passageiros ligando Brasília e Lusiânia. Nós já temos uma estrada de ferro pronta, nós já temos toda a área desapropriada e uma estrada de ferro que precisa ser apenas adaptada para um trem de carga, para um trem de passageiros. Isso promoverá uma integração muito maior da região. Mas é claro que esse desenvolvimento ele tem que ser pensado conjuntamente, porque todas as melhorias que forem feitas na rede pública de saúde do Distrito Federal, isoladamente, serão insuficientes, porque o Distrito Federal, além de receber a população do Distrito Federal, recebe toda a população do entorno e de toda a região geoeconômica. Portanto, no caso da saúde, necessário investir em atenção básica para toda a região. É importante que Lusiânia, que Formosa, que Águas Lindas, que Santo Antônio Descoberto tenham hospitais de média complexidade que possam receber a população, para que apenas os casos mais graves sejam atendidos no Distrito Federal. Eu defendo que seja criada uma agência de desenvolvimento do entorno, que possa ser constituída através de consórcio público já previsto pela legislação brasileira, em que o Distrito Federal aporta um recurso, Goiás aporta um recurso, a União aporta um recurso,
e numa gestão compartilhada através de uma agência de desenvolvimento se possam desenvolver as políticas necessárias para promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento urbano de toda a região do entorno do Distrito Federal. Senador Gin. Muito bem. O Rodrigo colocou muito bem, o senador Rodrigo Hollenberg, porque nós temos 22 cidades do entorno. Considerado o entorno, a região metropolitana ou a região da RID, são 22 cidades que têm que ser assistidas, pelos cidadãos, porque essas pessoas vivem, muitas delas, tem 280 mil pessoas dessas que vêm todos os dias trabalharem no Distrito Federal. Quer dizer, então, fazem parte do Distrito Federal. O que nós temos que fazer pela região do entorno? Isso, desenvolvimento. Nós temos que fazer isso. Eu consegui sensibilizar o Palácio Planalto, a senhora presidente Dilma Rousseff, e ela está construindo o PAC do entorno agora, deve ser anunciado nesses próximos 30 dias, que o governador Agnello já apresentou as suas propostas, o governador Marconi já apresentou as suas propostas, quer dizer, mais 30 dias umas obras estruturantes para melhorar todas as condições, a ferrovia que liga aqui até a Lusiânia, pode até chegar mais à frente, em Cristalina, que vai ligar o Céu Azul, Valparaíso, é muito importante porque facilita esse trânsito, porque hoje as pessoas gastam mais de 1h30 para chegar aqui no Valparaíso no horário do rush. Na mesma coisa na região de Taguatinga, nossa região de Ceilândia, quer dizer, nós temos que pensar em obras estruturantes no Distrito Federal também. Mas para o entorno, eu acredito que agora, através do PAC do entorno, vai se melhorar muito. Vai se melhorar muito. Por quê? Porque são obras estruturantes para isso. Agora, que é necessário levar as pequenas indústrias que não puderem ficar no Distrito Federal, porque, como muito bem colocou os senadores, o Distrito Federal nós temos que ter esses empregos na área de tecnologia. Estamos fazendo aí o Parque Cidade Digital, que já tem alguns anos que vem com essa luta, mas vai sair agora. Por que isso? Porque Brasília nós temos mais de 80 entre universidades e faculdades no Distrito Federal e que se formam, em média, 4.000 novos doutores por semestre para Brasília. Então, nós temos que gerar bons empregos para eles. Mas temos que também, que colocou o Rodrigo, Brasília serviu para isso, quando foi criada, para interiorizar o Brasil. Então, todo o Centro-Oeste, que é a maior agricultável disponível no mundo ainda, que é Goiás, Mato Grosso do Sul, nós temos que dar uma forma de ajudar nesses commodities, agregando valor. E a região própria para isso é a região metropolitana, a região do entorno do Distrito Federal. Senador Gustavo. Eu vou na mesma linha deles. Um falou em agência, outro falou em impacto, mas eu vou dar um passo adiante. Mas antes eu preciso dizer que eu tenho uma posição muito polêmica atualmente sobre os problemas do Brasil. Eu sou partidário de federalizar os grandes problemas brasileiros. Eu não defendo um Estado unitário, ou seja, aquele que tem uma só Câmara, não precisaria nem de Senado, que não tem... Não, nós precisamos manter essa visão que temos desde o início do Brasil dos Estados. Mas, por exemplo, educação de base não vai ter jeito se não for federal, como as universidades são federais. O Nordeste virou uma questão federal em 59 com a Sudene. Esta região, a capital do Brasil, capital não só Brasília, o complexo urbano, social e econômico, esse complexo que constitui a capital do Brasil tem que ser federalizado de uma forma de preocupação. Pacto, agência ou uma própria superintendência dentro do Ministério do Interior. Não o SUDECO, porque o SUDECO pega todos os estados inteiros. Eu falo uma coisa específica dessa região. A região da capital do Brasil. E são 3 estados, não 2 apenas. Tem que ser Minas, tem que ser Goiás, tem que ser o DF. Agora, tudo isso, só os 3 governadores, eles não vão dar conta. Até porque eles têm interesses contraditórios de vez em quando. Por exemplo, temos que levar indústrias para Goiás e não aqui dentro do DF. Mas como é que um governador do DF vai procurar incentivo para colocar uma fábrica em outro estado se a população local, se os seus eleitores vão querer aqui dentro? Porque a gente não percebeu ainda que o Brasil precisa começar um processo até de desmigração, de descentralização dos grandes complexos urbanos, e aí não só Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, um processo de atrair a população de volta para o campo, não para o campo, desculpe, para os centros urbanos menores. Isso é um problema que tem que ser enfrentado nacionalmente. Senador, parece assim que Brasília, que foi criada para ser um polo irradiador, para distribuir no centro do país, distribuir esse crescimento, ela se tornou um polo concentrador. Sabe por Vem quê? tudo de lá para cá e Mas não sai daqui para lá. Não sei se eles vão estar de acordo.
porque nós não demos importância às cidades de porte médio do Brasil inteiro. Nós concentramos as melhores escolas, embora ruins ainda, mas pelo menos colocamos escola, colocamos hospitais. A gente tinha que ter feito o inverso. Devia ter começado pelas cidades menores, pelas cidades de porte médio, para só depois investir nas grandes. Como fazer isso, se o voto está aqui? Não, mas olha só, eu entendo. Sempre as pessoas perguntam sobre, quando você defende alguma atuação no entorno, se é pensando no eleitorado. Eu registro que eu entendo que hoje a participação do eleitor do entorno no Distrito Federal, na minha opinião, é muito pouco significativa. Mas do ponto de vista das políticas públicas, nós não podemos pensar o Distrito Federal diferentemente do entorno. É uma bobagem, nós temos que mudar esse paradigma. Tudo que nós fizermos para melhorar a qualidade de vida do entorno, nós vamos estar melhorando a qualidade de vida no Distrito Federal. Vou falar da questão da segurança. Outro dia eu conversava com um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles têm informação, hoje, grande parte do tráfico de drogas vem e se instala em regiões do entorno e abastece Brasília paulatinamente. É claro que se esse combate for feito conjuntamente, vai melhorar a segurança no entorno e vai melhorar a segurança no Distrito Federal. Essa foi a concepção, inclusive, dos fundos de investimento na região. O FCO, por exemplo. Pelo FCO, hoje 29% dos recursos devem ser investidos em Mato Grosso, 29% em Goiás, 23% em Mato Grosso do Sul e 19% no Distrito Federal. Mas os recursos destinados ao Distrito Federal são para o Distrito Federal e para toda a região do entorno, o que é absolutamente correto. Inclusive, como tem uma definição que 20% apenas pode ser investido para comércio e serviços, o Distrito Federal estava apenas utilizando 9,5% dos recursos destinados a si. Por quê? Porque pelo perfil da economia do Distrito Federal, quando chegava em maio, você já tinha utilizado 20% dos recursos do FCO. Quando chegava em setembro, não tinha usado os outros 80%, porque a indústria e a agricultura no Distrito Federal e na região do entorno não tem demanda para isso. Esse recurso acabava sendo redistribuído para os outros estados agora e o Distrito Federal melhorou agora, foi bom, sabe por quê? Nós conseguimos, com o Ministério da Integração... agora, um polo de farma que está muito interessante aqui em Santa Maria. Temos 4 grandes indústrias farmacêuticas vindo se instalar aqui. Só para concluir, gente, agora no final do ano, nós conseguimos, junto ao Ministério da Integração Nacional, uma medida da maior importância. Foi ampliar a possibilidade do Distrito Federal utilizar, compensando nos outros estados, recursos para financiar atividades de comércio e serviço no DF e no entorno, ampliando de 190 para 250 milhões para o financiamento dessas atividades. Portanto, isso que hoje está presente no FCO deve estar presente nas demais políticas públicas. Nós precisamos pensar o Distrito Federal junto com toda essa região integrada do desenvolvimento do entorno. Senador, deixa só eu tentar entender uma coisa. Pela situação que vocês nos descreveram, e eu vou falar porque muitos dos nossos telespectadores não são de Brasília, não conhecem a realidade do Distrito Federal, o entorno de Brasília tornou-se um problema tão grande que Brasília não dá conta, que Brasília não suporta pagar o preço. É necessário que o governo federal ajude a bancar a solução para o entorno. Por que se chegou a esse ponto? Foi um problema de gestão? Quer dizer, Brasília, o resto do país olha para Brasília como se Brasília fosse uma cidade extremamente rica, em que há muito dinheiro. E por que Brasília não dá conta de resolver os seus problemas? Eu coloco 3 razões para isso. Mas eu queria antes insistir, que eu gostei de ouvir o senador Rodrigo falar, que melhorar o entorno melhora Brasília. Eu digo mais, melhorar Paraíba, melhora o Distrito Federal, e melhora São Paulo, e melhora Rio. A solução para os problemas de cada centro urbano estão fora dos centros urbanos. Eles estão no conjunto dessa coisa maravilhosa chamada Brasil. E eu comecei a responder a sua pergunta dizendo que o que não deu certo foi o projeto de desenvolvimento brasileiro, que a gente fez concentrador, industrializante, esqueceu o social. Agora, as 3 coisas que fazem com que, de repente, não temos o controle. Mas antes ainda, e o entorno de São Paulo? E o entorno do Rio? A diferença é que o entorno da cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo, porque ela não está na fronteira. E é um estado grande. A grande São Paulo? Não, a grande São Paulo
é do Estado de São Paulo. A gestão Grande e a solução Brasília, cabe a São a Paulo. Grande Brasília é de Goiás, é de Minas Gerais. Mas o que é que nós tivemos aqui? A expulsão de população de fora para que saíssem do interior pobre do Brasil. Segundo, a atração natural de uma capital nova, com seus empregos criados. E terceiro, eu volto a dizer, a irresponsabilidade como nós, políticos do DF, administramos a nossa democracia, atendendo os interesses imediatos dos eleitores, sem pensar nos interesses de longo prazo das próximas gerações. Essas três coisas juntas levaram ao desastre. Mas não é só o DF que tem esse problema. Todos os centros urbanos têm seus entornos em condições trágicas.